Circle of Inevitability, capítulo 1136. Combinação de Beyonder e artefato selado. Após eliminar Zaratu com pura supressão de nível e uma emboscada surpresa, Amon lançou um olhar para as batalhas em andamento nas profundezas do mundo dos espelhos. Optou por não interferir e desapareceu, deixando para trás Zaratu e suas marionetes. Em um dos campos de batalha. Retornando das sombras, a demônia de preto Clarice rapidamente utilizou o mundo dos espelhos para criar múltiplas projeções espelhadas em diferentes locais, uma mistura de imagens reais e falsas. Isso visava escapar da maldição da transfiguração da discípula do silêncio. Embora a coroa da calamidade carmesim fosse um artefato selado de grau 0, ela não oferecia resistência à maldição da transfiguração. Se a demônia de preto tentasse resistir sem ajuda, ela sem dúvida se transformaria em uma ovelha, leitão ou coelho comum, porém charmoso, perdendo a maioria de suas habilidades e características. Se isso acontecesse, Clarice não só seria incapaz de usar a calamidade carmesim, mas os efeitos negativos do artefato selado de grau 0 poderiam até mesmo fazer com que ela morresse na hora. Mesmo que ela tivesse sorte o suficiente para evitar desencadear os efeitos negativos, como uma ovelha impotente ou qualquer outro animal poderia lutar contra uma santa de sequência 3. Ela seria simplesmente massacrada. Mais criticamente, a seita das demônias, com sua fortaleza no continente sul, tinha experiência significativa com a maldição da transfiguração devido aos encontros frequentes com a escola de pensamento rosa. A demônia de preto tinha plena consciência de que a maldição atingiria não apenas sua verdadeira eu, mas também sua eu espelhada. A transformação era simétrica. Além disso, como um animal indefeso, ela seria facilmente capturada. Através da conexão entre seu corpo e seus arranjos de revitalização, o inimigo poderia revelar todos os espelhos adormecidos que ela havia isolado em segredo. Tal resultado significaria a morte completa da notoriamente resiliente e difícil de matar demônia da imortalidade. A estratégia da seita das demônias para combater a maldição da transfiguração era clara. Se o inimigo estivesse abaixo do nível de um anjo e só pudesse mirar em uma única entidade, deveria-se ocultar o corpo verdadeiro usando métodos como projeções espelhadas. Se o oponente fosse um anjo, no entanto, era necessária extrema vigilância. Era preciso estar pronto para ativar a substituição de espelho preventivamente enquanto segurava um patógeno letal na boca. Se a evasão falhasse e a pessoa se transformasse em um animal, deveria cometer suicídio imediatamente. Agora, a demônia de preto empregava a primeira estratégia. Isso não só porque sua oponente, temperança Madame Charron, era uma mera santa de sequência 3, mas também porque Clarice buscava amaldiçoar sua oponente em troca. Cada uma das projeções espelhadas criadas pela calamidade carmesim carregava uma porção de poder e podia usar seus olhos como um meio para amaldiçoar qualquer alvo que visse, uma clássica maldição da demônia. Com tantas projeções espelhadas à sua disposição, a demônia de preto estava confiante de que pelo menos uma capturaria a figura do inimigo e lançaria uma maldição com sucesso. Mesmo que a maldição não se originasse de seu corpo verdadeiro e não pudesse ferir ou matar gravemente o alvo, ainda teria um impacto significativo, criando oportunidades para ataques subsequentes. Enquanto isso, a demônia de preto Clarice permitiu que a calamidade carmesim no topo de sua cabeça brilhasse. Ela trouxe catástrofe ao campo de batalha. A catástrofe se manifestou como o colapso gradual e a desintegração da área correspondente do mundo dos espelhos. Isso não apenas limitou a capacidade de esquiva do oponente, aumentando as chances de completar a maldição, mas também arrastou todos os seres vivos no campo de batalha em direção à aniquilação e ao esquecimento.
Nesse ponto, a demônia da imortalidade poderia reviver, enquanto uma discípula do silêncio provavelmente não poderia. À medida que o desastre se desenrolava, Temperança Madame Charron permaneceu inexpressiva, calma e serena. Todas as suas emoções estavam rigidamente controladas. Ela tirou a segunda camada de sua caixa de joias de 3 andares. Esta foi a segunda aplicação da Caixa dos Grandes Antigos. Esta camada continha registros de diferentes locais, variados e numerosos. Ela permitia que o portador e todos os seres vivos dentro de um determinado raio de alcance fossem transportados diretamente para o local designado. No entanto, designado não era absoluto. No uso real, o local de destino frequentemente mudava aleatoriamente, tornando o destino final imprevisível, com apenas uma pequena chance de chegar ao local pretendido. Temperança Madame Charron agora depositava sua fé na bênção do anjo do destino, o Yu Alceptin. Ela acreditava que o desejo do seu coração se tornaria realidade. A razão pela qual Charron foi encarregada da Caixa dos Grandes Antigos para esta missão não foi por causa de uma alocação aleatória. Os membros do clube de tarô haviam discutido previamente, acima da névoa cinzenta, qual membro utilizaria melhor cada artefato selado para garantir uma vitória rápida. O consenso foi unânime. A Caixa dos Grandes Antigos era a mais adequada para Madame Temperança. Mais cedo, Charron não havia usado a segunda camada da caixa de joias imediatamente porque a Imperatriz Roselle ainda estava presente, um anjo formidável, provavelmente capaz de interferir ou resistir ao que estava prestes a acontecer. Agora, quando Charron abriu a segunda camada da Caixa dos Grandes Antigos, ela designou um local e ativou seu poder. Assim que a demônia de preto capturou a figura de seu oponente e estava prestes a completar sua maldição, o mundo dos espelhos em colapso e aniquilação mudou de repente. Acompanhada por suas projeções espelhadas, ela acompanhou Charron até uma região árida e selvagem. Essa região selvagem era coberta por rochas expostas de cor branco acinzentada e restos de esqueletos densamente compactados que se estendiam infinitamente. O submundo. O local que Temperança Madame Charron havia designado era o submundo. Por pura sorte, a Caixa dos Grandes Antigos escapou da aleatoriedade de sempre. No momento em que a demônia de preto e suas projeções espelhadas chegaram a esta terra desolada, seus corpos e expressões congelaram simultaneamente. As projeções do espelho se estilhaçaram e se dissiparam instantaneamente. O rosto da demônia de preto empalideceu, perdendo toda a vitalidade. Tanto ela quanto seu eu espelhado pereceram em um instante. Qualquer criatura viva que entrasse no submundo morreria na hora. Madame Charron observou em silêncio a morte da demônia de preto. Sua própria figura tornara-se cada vez mais transparente, seu rosto mais pálido do que antes. Antes um espectro, ela agora era equivalente a um espírito maligno. Naturalmente, ela não precisava temer a morte instantânea no submundo, desde que não permanecesse ali por muito tempo. Essa característica única foi a razão pela qual o clube de tarô acreditava que Charron deveria priorizar o uso da Caixa dos Grandes Antigos e do Cajado das Estrelas. Ela podia mover seus oponentes, fossem demônias ou outros inimigos, para o submundo. Entre os dois artefatos, Charron acabou escolhendo a Caixa dos Grandes Antigos devido à característica única do Senhor Estrela. Olhando para o cadáver da demônia de preto, Charron silenciosamente recuperou a calamidade carmesim. Embora a morte induzida pelo submundo não tenha afetado os espelhos adormecidos e isolados, impossibilitando a morte permanente da demônia de preto, o processo de renascimento levaria um tempo considerável. Ela não seria mais capaz de participar da batalha atual e perdera seu artefato selado de grau 0.
Reticências. Não só Charon enfrentou o mundo dos espelhos em colapso e aniquilando, mas também o Senhor Lua Enlil. Vestido com o manto do sangue divino, ele viu o chão desabar e os arredores desaparecerem. A maldade dentro dele tornou-se cada vez mais incontrolável. Abrindo as asas de morcego cobertas por membranas em suas costas, ele se transformou em luar, direcionando para a demônia de branco Catarina, que também estava presa na catástrofe, como se a estivesse arrastando consigo. Ao ver o luar carmesim se aproximando dela, Catarina sorriu e permitiu que o vermelho sangue do luar brilhar sobre ela. Craque! Seu corpo se despedaçou sob a influência corrosiva do luar vermelho sangue, voltando a ser um espelho. Momentos depois, ela reapareceu em outra parte do campo de batalha em colapso, sorrindo enquanto observava a destruição do mundo dos espelhos consumir tanto o luar carmesim quanto ela. Este campo de batalha logo se transformou em um vazio. Segundos depois, devido à estrutura geral do mundo dos espelhos permanecer intacta, limites se formaram dentro do vazio, criando novas regiões estáveis. A demônia de branco Catarina surgiu do vazio, totalmente ressuscitada. Ela realmente pereceu na destruição, mas através de seu espelho fora da área em colapso, ela retornou. Esse método era uma maneira rápida de resolver problemas. Depois de examinar os arredores e não encontrar nenhum vestígio do inimigo, Catarina sorriu. Naquele momento, uma voz descarada ecoou em sua mente, era a da Lua Enlil. Se eu fosse você, não estaria sorrindo. Você ainda está vivo? A demônia de branco Catarina deixou escapar e instintivamente ativou sua substituição de espelho. O espelho deixado em seu lugar quebrou, e a figura de Catarina apareceu na borda da região. No entanto, a voz de Enlil persistia em sua mente: se você tivesse morrido completamente antes, eu teria perecido também. Mas você não morreu. Seu maior erro foi presumir que a ressurreição resolveria tudo depois que suas emoções e desejos foram despertados pela primeira vez. Você não tentou se acalmar. Você e seu eu espelhado compartilham uma psique conectada. Se eu pudesse plantar as sementes da malícia bem no fundo sua mente, eu também poderia corroer a psique do seu espelho. Quando meu corpo principal for destruído, posso usar essas sementes para reviver dentro de você, acendendo seus desejos, queimando seu sangue. A malícia nunca morre. As demônias também não. A demônia de branco Catarina ativou sua substituição de espelho várias vezes, mas a voz de Enlil não parava nunca. Sangue vazou de seus poros, envolvendo-a completamente. Seu eu espelhado sofreu um destino semelhante. De repente, todo o mundo dos espelhos, ou talvez o mundo inteiro, começou a tremer violentamente. Reticências. Dentro do mundo dos espelhos especial, em meio aos tremores intensos, os olhos de 0 a 17 ficaram cada vez mais opacos e sem vida. Seu corpo desapareceu rapidamente, como se tivesse sido apagado por uma borracha invisível. O artefato selado deixou o campo de batalha, retornando a uma zona protegida. A descendência divina da deusa da noite eterna havia concluído. Os tremores causados pelos ataques à barreira astral diminuíram. A demônia primordial Tiki voltou seu olhar para Lumian, que segurava a bandeira de Selinger, usando-a como recipiente para a espada da destruição. A divindade havia escapado do ataque anteriormente, quebrando deliberadamente sua substituição de espelho. Agora, ela reapareceu em outra parte do céu, dizendo com uma risada: agora somos só nós dois. Antes que ela pudesse terminar, a figura de Amon, usando seu chapéu pontudo e monóculo, de repente apareceu na área. Ajustando seu monóculo ainda brilhante, Amon sorriu para a demônia primordial. Desculpem o atraso.
Precisei fazer uma viagem rápida ao mundo astral para roubar um pedido e saborear uma sobremesa. A voz de Amon se sobrepôs, emanando de múltiplas figuras que piscavam rapidamente, nunca permanecendo em um lugar tempo suficiente para ser encantado ou atacado pela demônia primordial. Ao ouvir as palavras de Amon, a demônia primordial Tiki estreitou os olhos e cerrou o punho direito. O vórtice de caos que engolfou tudo reapareceu e se expandiu rapidamente, tentando consumir toda a região. E esse desejo o monóculo de Amon brilhou ainda mais, liberando o desejo roubado. No mesmo momento, ele piscou para longe do vórtice que se aproximava. Uma voz reverberou pela área, tão potente que até mesmo o caos que a envolvia poderia apenas enfraquecê-lo, incapaz de engoli-lo completamente em pouco tempo. Meu desejo todas as coisas imaginadas no mundo dos espelhos especial desaparecerão brevemente. Ponto.